Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Você está no Instituto Cristão de Educação e Cuidado Hangar 6. Esse é o nosso canal, onde nós procuramos promover muito mais do que informação, transformação por meio do entendimento bíblico. Se você gosta de Bíblia, de teologia, de pensar na vida e como trazer a Bíblia para a vida, você é muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva no canal e assine as notificações aí para ser avisado quando os próximos vídeos vão sair. Peço também que você divulgue e nos ajude a promover o conhecimento maior da palavra de Deus. Faça parte desse movimento, recomende aos seus amigos, colegas, irmãos da igreja. E estamos falando sobre casamento, estamos falando sobre aquela grande polêmica, submissão da mulher ao marido, o controle do marido. E aí nós falamos um primeiro vídeo, se você não assistiu ainda, assista, vai trazer muita clareza. São uma série de 3 vídeos. A primeira é uma base bíblica, teológica, o entendimento do que a Bíblia propõe, Efésios capítulo 5, verso 21 até o verso 33. Esse segundo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a dinâmica do casal. Como é que funciona isso na prática? Como que a gente apresenta isso no nosso dia a dia? Ok, Roberto, já entendi lá o que a Bíblia está falando, mas vamos pensar hoje. Como que eu trago isso para dentro do casamento? Muito bem-vindo, esse é o assunto, é isso que a gente vai tratar. E o ensino da Bíblia sobre a masculinidade ou a feminilidade, ele pretende ser sempre libertador e satisfatório, trazer um entendimento claro, objetivo, não perturbador. Então, se você aí, esposa, entende esse assunto submissão com apreensão, com medo, assista o vídeo anterior, siga essa série, eu tenho certeza que vai trazer uma clareza, uma profundidade para a sua base bíblica e você vai poder aplicar isso de forma muito, muito clara. Então, pensando nisso, nós estamos aqui para falar hoje sobre esse paralelo entre a dinâmica do casal, essa cooperação mútua, essa reciprocidade que a Bíblia propõe para a gente, e Efésios capítulo 5, o que Paulo vai trazer ali para a gente como base. Então, quando a gente pensa à luz das Escrituras, essa proposta bíblica, nós precisamos falar aqui e introduzir o que é chamado de terapia sistêmica do casal. Entenda, terapia sistêmica, ela olha para o relacionamento como um sistema interdependente, como se fossem engrenagens de um mesmo maquinário, que elas são independentes, mas elas dependem uma da outra, cada uma no seu lugar, rodando para o lado certo, na medida certa para dar o encaixe, para fazer todo aquele maquinário funcionar. Então, quando nós olhamos a terapia sistêmica, a gente entende dessa forma. E quando analisamos Efésios capítulo 5, e aí lembrando, a nossa base sempre tem que ser a Bíblia Sagrada, sempre a Escritura, não é o que eu acho, não é a forma cultural como o meu pai e a minha mãe foram criados, como eles viveram, eu vou viver igual. Não, a gente precisa ter aqui um senso crítico e avaliar o que a Bíblia propõe para a gente. Mas o pastor fulano de tal, mas o conselheiro lá de casais da igreja falou. Peneira Bíblia Sagrada, tem que peneirar. É à luz das Escrituras que nós precisamos pautar a nossa vida, e os conceitos necessários para vivê-la tem que vir da Escritura, não é do achismo de ninguém. Então, Efésios capítulo 5, verso 21, ele estabelece como premissa, a base, ali, aquilo que é uma dinâmica conjugal que ela está baseada numa interação mútua, de submissão uns aos outros, porque tememos a Deus. Se você é crente, não é a esposa que se submete ao marido apenas, mas o marido também se submete à esposa no temor do Senhor. E um respeitando o outro, cooperando com o outro, se doando em benefício do outro. Assim tem a bênção de Deus. Essa é a base. Esse é o princípio. Então, nessa dinâmica, o equilíbrio dos papéis
aqui dessa entrega, ele vai trazer a bênção do Senhor, um crescimento do conjunto, do casal e consequentemente, de toda a família. Então, a gente precisa explorar isso à luz da Escritura. Então, somos chamados por Deus para entender, e eu queria começar aqui, eu estou com a minha cola aqui perto para a gente entender algumas verdades. Primeiro que a gente precisa entender que à luz da Escritura, Efésios capítulo 5, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, os cônjuges, os casais, eles devem ter uma relação de equilíbrio, de entrega, de cooperação, de reciprocidade, de colaboração. Então, quando um domina e o outro passivamente se submete, essa dinâmica, essa engrenagem, esse maquinário vai travar. E aqui nós temos aquilo que é chamado de uma relação disfuncional. Não funciona. Pode ser crente, pode orar, pode expulsar demônio, se não faz a sua parte, se não entendeu essa engrenagem, não vai funcionar. O que vai gerar, professor? Vai gerar sofrimento, ressentimento, mágoa, problemas no casamento, que vão gerar problemas familiares, que vão gerar problemas para os filhos, porque eles vão adotar aquilo como um modelo que eles levam para os seus casamentos, e aí o caos está instaurado. Então, biblicamente, a gente precisa observar, verso 21, Efésios capítulo 5, a submissão mútua proposta por Deus ali, através do apóstolo Paulo, reflete essa necessidade de equilíbrio. Professor, nós somos criados de forma diferente. O homem veio primeiro, a mulher depois, então a gente se complementa, a mulher é inferior. Não, peraí, a gente precisa voltar aqui. Embora exista uma linha chamada de complementaridade, a gente precisa voltar para a Escritura, porque à luz da Escritura nós somos iguais diante de Deus. Citei isso em Gálatas capítulo 3, lá no vídeo anterior, mas quero ressaltar e reforçar isso dentro da dinâmica do casal, porque dentro da esfera religiosa se ensina que o marido ele tem uma posição quase que de superioridade. Ele é melhor, ele é maior, ele tem mais poder. E à luz da Escritura, Gênesis 1, 27, homem e mulher foram criados ambos e feitos à imagem do Criador. Eles são iguais. Ambos, de acordo com 1 Pedro 3,7, são coerdeiros da graça de Deus. Então, são iguais. A ambos é dado um papel indispensável na realização dos propósitos de Deus. Quando Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 11, verso 11 e 12, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Eu vou repetir. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Iguais. Então, você que é marido e que tinha um entendimento equivocado, você precisa ler a Bíblia Sagrada. Eu vou citar aqui essas 3 primeiras referências para você perceber. Gênesis 1, 27, Deus criou homem e mulher, os criou à imagem e semelhança. Ambos são coerdeiros da graça de Deus em Cristo Jesus, 1 Pedro 3, 7. 1 Coríntios capítulo 11, verso 11 e 12. Ambos precisam entender que diante de Deus são iguais. Ok, entendi. No papel, nas funções dentro do casamento, somos diferentes. E é isso que a gente quer hoje explorar um pouquinho mais. Então, dentro desse entendimento, nós passamos para trabalhar esse aspecto da relação, desse sistema, como que ele deve funcionar. Se há
alguém forçando para que outro fique em segundo lugar, para que outro não tenha voz, não tenha opinião, não tenha direito de fala, seu casamento já está com problema. Ele não vai ter problema, ele já está com um problema. Esse problema da disfunção não funciona. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Ouça bem. Não é isso que Deus tem para a sua vida. O verso 22 de Efésios 5 vai dizer: esposas, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Então, toda submissão que é forçada, ela gera um desempoderamento. O que isso significa? Que aquele que está sendo subjugado, ele perde o poder da fala, da decisão, do sentir, do respeito. Ele perde. E isso não é um padrão bíblico para o cristianismo. A submissão saudável, ela é entendida como um acordo entre as relações, um papel que é acordado, que é combinado. E só é combinado porque o outro tem direito de fala, tem direito de expor a sua opinião, o seu sentimento. Então, aqui, uma liderança que respeita, que considera a opinião, que considera os sentimentos, as necessidades afetivas, físicas, em resposta, a esposa consente em concordar, em ceder muitas vezes, porque entende que isso é bom. Lembrando que a base é uns aos outros cooperação, uns aos outros entendimento, uns aos outros submissão. Então, a esposa, quando ela tem esse marido, ouça você que é marido, quando a esposa tem esse tipo de marido que ama como Cristo amou a igreja, ela tem uma voz ativa assim no casamento, ela tem o seu valor e a sua importância reconhecida, elogiada, ela tem esse lugar. Então, a submissão bíblica não significa anulação da pessoa, quer seja homem ou mulher. A maioria dos casos acontece o marido sobrepujando a esposa, mas existem casos que são diferentes, né? Então, a anulação do outro é um erro, mas essa disposição voluntária em um relacionamento onde ela é valorizada, onde ela é respeitada, é cuidada. Então, é isso que a Bíblia está propondo para a gente. Falamos da esposa e o que o marido tem a ver dentro desse sistema, né? Nessa relação, como é que fica? Então, verso 25 em diante, como eu disse, até o verso 31 do capítulo 5 de Efésios, vai falar sobre o marido, o papel do marido. E ele vai contrastar entre o amor sacrificial, que é o modelo Jesus, Cristo, e um comportamento controlador. Então, esse contraste entre um comportamento controlador, impositivo, truculento, não cabe. Você que é marido, se você faz isso, você está em pecado contra Deus e contra a sua esposa. Não é assim que a Bíblia ensina. Um marido que ama sacrificialmente, ele vai evitar essas disputas de poder, de domínio, de controle. Nessa casa quem manda sou eu. Não, nessa casa quem manda é Cristo. E Cristo está dizendo, a partir de Efésios capítulo 5, como a coisa deve funcionar. E é isso que a gente precisa perceber. Esse marido que vive desejoso por servir a Deus com interesse de coração, à luz das Escrituras, esse homem temente a Deus, ele exerce a liderança e ele estabelece um sistema simétrico, onde respeita, onde escuta, onde considera o conselho, onde vê as necessidades. Se não há isso, vai perder conexão emocional, conexão afetiva,
esse casamento ele vai viver como dois irmãos que brigam muito e de vez em quando, sabe lá Deus quando, tem uma relação ah, na cama e se resume apenas a isso. Isso não é casamento cristão bíblico. A Bíblia não olha dessa forma. Então nós precisamos entender que num sistema saudável, nesse equilíbrio, nesse cuidado para que as engrenagens estejam funcionando perfeitamente, nós como marido, nós procuramos proteção, a nutrição, o respeito, o cuidado para as necessidades físicas, emocionais e espirituais da nossa esposa. A gente vai gerar esse ambiente de segurança, onde ela tem o prazer e ela respeita, ela considera o que o marido fala, porque esse ambiente não é um ambiente que traz medo, não é um ambiente tóxico, não é um ambiente que fere. E eu não estou dizendo que nós somos perfeitos e que seremos aqui, irmãos, mas a gente vai lutar para isso. E é por isso que a gente precisa ser humilde e pedir perdão e reconhecer o erro e orar diante de Deus e pedir oração para as nossas esposas, porque não somos esses homens que têm uma capacidade em si mesmo de viver assim. Nós dependemos de Deus, da ação do Espírito Santo, de conhecer e colocar em prática as Escrituras Sagradas. Então, nesse casamento que se propõe a mutualidade, a sujeição mútua, isso promove uma unidade. E aqui a gente tem esse grande dever do marido. Perceba que a maior responsabilidade é do marido, é sua, é minha, nós que somos os homens. Então, os maridos devem amar as suas esposas como nós amamos o nosso próprio corpo. Num casamento saudável, ambos se sentem valorizados. Eu vou cuidar dela, eu vou me preocupar com ela, eu vou me dedicar a ela. E se um cônjuge se sente inferior ou desprezado, está tendo um desequilíbrio, uma das engrenagens não está funcionando. E isso pode gerar distanciamento, pode gerar abuso, vai gerar abuso emocional, abuso psicológico. E isso, além de ser pecado, isso é crime, tá bom? É preciso ficar claro que isso é crime. Então, não é aceito em nenhum tipo de ambiente, quer seja no casamento, quer seja no ambiente do trabalho, esse tipo de liderança não é permitido. E se os homens não toleram isso, imagina Deus olhando um casamento onde há abuso, onde há truculência, onde há maldade, onde há toda a expressão da raiva, da ira, por meio da violência física, verbal, sexual, psicológica. Deus não tolera isso. Mulher nenhuma tem que se submeter a isso. Procure ajuda dentro desse sistema que, para funcionar bem, os dois lados precisam combinar. Nós temos aí sempre respeito, cuidado, educação, e a Bíblia exige isso. Então, nós olhamos aqui, a Bíblia ensina que um casamento saudável precisa de equilíbrio, de respeito, de amor mútuo, vimos aqui que a submissão bíblica, ela não significa opressão, mas ela significa um papel dentro de uma relação de cooperação, de entrega, e que se um dos cônjuges domina, anula a personalidade, o espaço do outro, ele se torna disfuncional, não está funcionando. O que contradiz muito o modelo e a proposta bíblica, o que Deus deseja para você. Então, talvez você esteja aí vivendo problemas no casamento. Procure ajuda do seu pastor, da sua liderança, de conselheiros bíblicos, pessoas que podem, à luz das Escrituras, te ajudar a enxergar melhor e ter um casamento muito bem estruturado, seguindo princípios bíblicos saudáveis, ambos cooperando para que
isso aconteça e que juntos vocês consigam crescer e ter a bênção de Deus. Então, nós precisamos lembrar, a Bíblia não é apenas para ser entendida, para ser lida. Ela precisa ser vivida se nós quisermos ter a bênção de Deus no nosso casamento. Não adianta pedir a bênção de Deus e não fazer a nossa parte. Não adianta repreender demônio, o que você influências, o que você considerar aí do mundo espiritual. Não adianta fazer isso se não fizermos a nossa parte. O meu pedido é que você pense sobre isso e seja abençoado e também uma bênção no seu casamento. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Curta, comente aí, deixe os seus comentários, compartilhe com alguém que está passando por algum problema difícil e que precisa entender qual é a proposta de Deus. A proposta de Deus é que você viva o seu casamento experimentando de toda a bênção, de toda a graça do Senhor conquistada na cruz do Calvário. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.